Salve, salve, espectadores e web espectadores do programa Opinião e Debate aqui da Infinity TV, novo canal de comunicação do Circuito das Águas. Hoje recebendo aqui ao meu lado o advogado Sebastião Pinto da Cunha, um velho conhecido da época de jornal. Dos bastidores também, Carlos Alberto Salomão, Chicão, Rafael Petrini também nos comentários. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Como vai o senhor? Muito bem, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre as coisas que o senhor estava envolvido em relação à ação pública que o senhor instalou aí na prefeitura. Mas para começar, eu gostaria que o senhor contasse um pouco da sua trajetória profissional, bem resumidamente, já que já se vão 50 anos de profissão aí, né, doutor? Eu me formei em Pouso Alegre. Depois frequentei o mestrado na Universidade de Coimbra, em Portugal. Procurei me especializar na Pontifícia Universidade Católica, sempre procurando elevar o nome de minha terra, como fazem os outros colegas. E eu lembro que o senhor escreveu muito para o jornal, na minha época também no jornal. 10 anos escrevi para o Serrano. O Serrano é um jornal que foi fundado pelo meu avô, Francisco Pinto da Cunha, era um órgão do Partido Republicano, então há um carinho muito especial para esse órgão da imprensa, da minha parte. E de onde vem essa paixão pela literatura, já que o senhor também está envolvido? Sempre estudei línguas clássicas, já publiquei vários livros sobre a história de Serra Negra, tenho no blog dois livros, sempre estudei, sempre li, sempre gostei da literatura. Bacana. Queria dar boa tarde do Chicão aí, suas palavras, Chicão. Boa tarde, Roger, boa tarde ao doutor Sebastião Pinto da Cunha, boa tarde ao Rafael e aos nossos web espectadores. É um prazer recebê-lo aqui, viu, doutor Sebastião? Se sinta à vontade, se sinta em casa. Esse é um canal democrático, um canal para as pessoas poderem falar as suas ideias da melhor maneira possível. Como eu disse, esse canal é nosso, se sinta em casa, use e abuse, e um bom programa a todos. Legal. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos, aos web espectadores, boa tarde ao doutor. Eu estou na expectativa aqui para a gente começar o nosso bate-papo, porque eu sei que vai ter bastante coisa interessante hoje, a gente vai poder tirar muitas dúvidas. Isso aí. Doutor, antes de a gente começar na questão X aí da nossa entrevista, queria perguntar, como é que o senhor se posicionou politicamente ao longo do tempo? O senhor já ocupou algum cargo público? Como o senhor se considera politicamente? Absolutamente, eu nunca quis me candidatar a cargo algum. Eu, na verdade, coordenei a campanha de vários candidatos a prefeito e deputado aqui em Serra Negra e em inúmeras cidades por onde eu andei. Mas nunca quis Nunca quis me candidatar. Enfim, o senhor foi autor de algumas denúncias envolvendo o Executivo Municipal, né? Eu gostaria que você explicasse para os nossos espectadores do que se trata esses processos e a que pé anda. Há coincidências que não são coincidências. Existe uma força superior que nos conduz implacavelmente. No início de 1996, eu colaborava com o atual presidente da OAB, ele é advogado da Câmara Municipal, e me pediu que desse os pareceres, porque eu tinha especialização em Direito Municipal e Administrativo, e eu fiz com muito carinho, meu amigo particular, até hoje toma todas as manhãs um café comigo. E um dia chegou às minhas mãos, era mais ou menos no mês de abril de 1996, um processo, era uma ação declaratória de direito em que 3 vereadores indagavam de Sua Excelência, o senhor juiz de direito, se era certo, se era correto eles terem recebido quantias em dinheiro que vieram para a Câmara Municipal. Imediatamente percebi e tomei conhecimento, então, de uma sessão do ano anterior, do dia 10 de janeiro de 1995, na qual os vereadores, às 15 horas da tarde, se reuniram, era uma época de férias parlamentares,
se reuniram e se apropriaram de uma quantia que viera da carteira de aposentadoria dos vereadores e prefeitos do Estado de São Paulo, administrada pelo IPESP. O IPESP resolveu terminar com a carteira e operou um rateio entre as 86 cidades que haviam recolhido quantias dos vereadores. Coube a Serra Negra R$ 149.460,53. Essa quantia chegou em dezembro e foi aplicada no mercado de capitais, e já no dia da divisão do bolo era R$ 152.643,94. O dinheiro pertencia 50% ao erário municipal e 50% aos ex-vereadores que haviam recolhido e estavam aposentados. Só havia na Câmara, na oportunidade, um que havia colaborado e se encontrava aposentado, que é o senhor Antônio Luigi Ítalo Franco, nosso atual prefeito. Atual prefeito de nossa Estância Hidromineral. Eles, impressionados com a quantia, que era bastante, corrigida hoje mais de R$2.400.000, eles resolveram distribuir entre eles. E o curioso, eu tenho aqui a ata da sessão extraordinária desse dia 11 de janeiro de 1995, que através da resolução que era de número 1, e eles travestiram para número 213 na publicação, justamente para maquiar o crime que ali se perpetrava. Foi uma forma de camuflar, então, camuflar, sessão extraordinária. onde houve, na verdade, uma desobediência ao princípio da boa-fé. Era a má-fé que estava instalada no nosso judiciário, no nosso legislativo. No nosso legislativo das mais belas tradições dessa cidade, que começou com uma Câmara instalada na Rua Santa Cruz, hoje Visconde do Rio Branco, onde os 5 vereadores, homens de bens e de bem, já na primeira sessão, se perguntaram o que havia de necessidade: uma mesa, cadeiras, um pote, uma salva de prata, um copo, e eles compraram com o seu dinheiro numa casa que era de um dos vereadores e nem aluguel se pagava. Eles eram homens de bens, eles chegaram aqui cheios de esperança, trouxeram na sua alma a vontade de constituir um povo feliz, harmônico, grandioso, gigante, como gigante é o povo de nossa terra. Entretanto, naquele ato do 11 de janeiro de 1995, os 15 vereadores se apropriaram e dividiram entre si. Uns compraram caminhonetes ricas, outros compraram chácaras e casas. Enfim, eles fizeram um festival com o dinheiro que não lhes pertencia absolutamente, pertencia aos ex-vereadores aposentados e também 50% à municipalidade. Eu estou impressionado aqui. Chicão, eu queria abrir os comentários com você aí. Já tem uma pergunta para mandar de pronto aqui para o doutor? A gente fica, como disse o doutor Sebastião, um pouco perplexo, né? Doutor Sebastião, como que era feita essa divisão do fundo de pensão? Era exclusiva dos vereadores? Sempre foram feitas contribuições? Era descontado do salário? Como que era feita essa? Essas quantias eram descontadas na folha de pagamento
dos vereadores. Eram exatamente Irineu Saragioto e outros 15 que tinham direito. Entretanto, eles ficaram pasmos diante da quantia em dinheiro e resolveram, na verdade, ratear entre eles um rateio absurdo, espúrio, vergonhoso, que culmina com o que vem de acontecer. E esse dinheiro estava em espécie, estava depositado? Foi depositado, e é curioso, os cheques daquele momento já estavam todos prontos. Eu tenho cópia reprográfica de todos os cheques, e os 15 receberam, nenhum deixou de receber. Hoje se diz por aí que houve devolução, absolutamente não houve devolução, porque imediatamente eu entrei com uma ação popular na ocasião. Eram os autos 388 de 1996. Entrei, fui bem sucedido aqui em Serra Negra, também bem sucedido no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eles deveriam devolver as quantias que eles haviam retirados dos seus destinos. Deveriam, mas todos eles até hoje não devolveram, porque recentemente, é curioso, os senhores vão ficar pasmos, a população vai ficar perplexa. Exatamente na ação popular que propus, agora com uma decisão interlocutória, Sua Excelência, o juiz da segunda vara, já havia mandado indagar da prefeitura se havia algum resquício da quantia dos 152 mil reais na prefeitura. Então, a prefeitura mesmo informou que nada foi carreado aos cofres públicos. Mas, dando prosseguimento à ação popular, ela ficou apenas no que decidiu a judicatura aqui em Serra Negra e o Tribunal de Justiça, porque nunca eles receberam. Pelo contrário, mais adiante, veja que curioso, eu havia voltado de Portugal, terminara o mestrado, estava só me refazendo na saúde, que deveria voltar a Portugal para participar de uma comissão que deveria reescrever a história de Coimbra. Fiz um relacionamento muito grande, minha família em Portugal é muito importante. E um dia vim a Serra Negra justamente verificando determinados processos que eu havia confiado a um colega. E quando aqui cheguei, esses mesmos vereadores, 12 dos 15 vereadores, estavam conseguindo retirar mais dinheiro do erário através de uma ação de reparação de danos. Uma ação absurda, quando eu nunca e jamais pude presenciar no direito brasileiro português. Eles entraram com uma nova ação, foi combinado um acordo, e eu vou descrever como é que foi proposta. Foi combinado um acordo, o juiz homologou um acordo, e acordo contra a prefeitura, onde participa a prefeitura, não pode existir, não se faz acordo com dinheiro público. E não somente conseguiram extorquir mais dinheiro, como ficaram perdoados de devolver ao erário aquilo que haviam percebido. E como é que foram feitos esses acordos? Muito bem. Foi na gestão passada. O senhor prefeito municipal da época, eu não quero ofender ninguém, eu sou amigo de todos da cidade, mas a verdade não tem preço e nem medo. O senhor prefeito municipal, o senhor vice-prefeito, presidente da Câmara, que eram vereadores daquela época de 95, deram
procuração para um advogado de São Paulo para entrar com uma ação contra a prefeitura. O prefeito, o vice-prefeito, o presidente da Câmara e mais 9 ex-vereadores e entraram com a ação. E, na ocasião, quando foi para o procurador, para o VUP falar, ele disse que não poderia. Daí, Sua Excelência, senhor prefeito, dá a procuração para o outro procurador da prefeitura. E na procuração consta transigir grafado, quer dizer, poderia transigir. A má-fé é terrível. Eu jamais vi na história, eu repito, de toda a minha vida, um fato dessa natureza. E houve a transigência. Negociaram. E, inclusive, na sentença, o juiz me desconstituía do polo positivo, do polo ativo, melhor, da ação, e a prefeitura desistia de receber aquelas quantias. E tanto é verdade que eu já tenho pronto um livro para tratar desse assunto, que eu chamarei Corrupção sob a Proteção da Toga. Vale lembrar que o doutor Sebastião está aqui com todos os documentos que a gente vai publicar aqui ao longo dessa entrevista. Rafael, tem alguma questão para o doutor Sebastião? Na verdade, doutor, eu queria que você me tirasse uma dúvida desse assunto que nós estamos ouvindo. Acontece que a pessoa que pedia receber um dinheiro da prefeitura no processo, ao mesmo tempo era prefeito, é isso? Era autor e era prefeito. Então, quer dizer que realmente houve uma má-fé, porque... Terrível. Uma segunda etapa. Essa segunda etapa é o segundo assalto ao erário, que se constituiu no terceiro, porque no segundo eles recebiam ainda uma quantia. Eles recebiam, era reparação de danos, imagina. Eles que haviam danificado a honra e a dignidade da nossa terra, entraram com uma ação de danos. E recebiam. E esse é o segundo assalto. O terceiro é sendo perdoados de pagar a condenação que passara por aqui, pelo nosso fórum e pelo Tribunal de Justiça, ficaram isentos, tranquilos, e até hoje estão felizes por aí, ou infelizes pela consciência, não? Sim, mas... Poderosos, inclusive, porque no futuro os seus nomes serão publicados. Mas ali nesse caso, então, também houve, vamos dizer assim, no mínimo, uma imprudência na parte do juiz que deixou que o processo pudesse acontecer dessa maneira. Eu não quero falar sobre isso hoje, vocês me perdoem, porque há atualmente, na verdade, até um processo contra o Lauro por causa disso, lá em São José dos Campos. E partido desse juiz. E eu também estou sendo processado aqui, porque disso é verdade. Porque falei que no dia 11 de janeiro de 1955, houve um assalto. Houve um assalto ao nosso erário. E o erário, por ser, é público. Não se diz erário público, erário. O erário já é o cofre do povo. Doutor, o senhor falou, inclusive no Lauro agora, por que você escolheu esse tipo de mídia para fazer esses relatos? Eu tenho grande experiência. Eu me especializei em Coimbra, que é uma das universidades mais antigas do mundo, em comunicação. Eu estudei lá a teoria da argumentação. O meu professor, Pinto Bronze, que por sinal é da minha família, meu professor de filosofia, havia sido aluno de um grande professor alemão, denominado Habermas. Inclusive, na ocasião, eu tive que estudar em espanhol, porque não sei falar o alemão. E
adquirir essa técnica da formação de consciência, da transmissão de conhecimentos, de expressão. E resolvi, através do blog do Lauro, dar conhecimentos dos fatos dessa natureza. Vejam vocês que no dia 13 de dezembro deste ano, do ano passado, 13 de dezembro do ano passado, começou a minha interveniência no blog. Hoje, se eu não me engano, está com mais de 200. Mais de 200 mil visitas. Então, hoje, quase 2.000 visitas por dia. E isso me estimula, me inflama a alma, demonstrando que o povo de nossa terra é um povo culto. Enganam-se aqueles que pensam que o povo de Serra Negra é um povo sem lustres, porque é um povo consciente, que vibra, que ama. Então foi uma mania exatamente de utilizar aquilo que eu havia estudado, que foi uma das áreas. Eu me especializei, sou professor em 3 áreas do direito: direito de família, responsabilidade civil e filosofia do direito, que é justamente essa técnica, pensamento jurídico, que eu estudei, da teoria de Habermas, que é um dos maiores comunicadores da atualidade, velhinho do mundo. No entanto, o senhor deu uma sumida do blog do Lauro, né, ultimamente, porque ainda está em andamento, o senhor é proposital? É proposital, porque o Lauro vem sendo processado aqui, lá em São José dos Campos, e já um terceiro processo aqui. Tem um processo da segunda vara, que eu sou advogado de defesa dele. Tem lá em São José dos Campos, que é um advogado de São José. E outro agora na primeira vara, que eu também defendo. E eu então não quero incriminá-lo. Eu não quero criar problemas para ele. Ademais, também tenho viajado muito. Eu sou advogado da Escola Superior de Magistratura da América Latina. Ainda há 15 dias estive no Peru, em companhia do diretor-geral da escola, que por sinal é meu filho, desembargador em Curitiba. E eu cedo nós vamos instalando por aí, até em conexão com Portugal e Espanha, com as universidades de Portugal e de Espanha. Então eu me ocupo muito também com a Escola Superior de Magistratura. E é curioso, a Escola Superior de Magistratura, da qual meu filho é o diretor-geral, lá não existe presidente, ela tem 2 objetivos: proporcionar cursos de mestrado e doutorado para os juízes, desembargadores e ministros, para os que estão entrando na magistratura possam se encaminhar com maior saber, tenham condições de ministrar a justiça com mais sapiência. E também aprimorando os conhecimentos dos desembargadores, porque há desembargadores e inúmeros que não são mestres nem doutores. Tem o título de doutor pela própria posição, mas tem a necessidade, às vezes, de ir lá buscar onde está o ninho da cultura na Europa, os conhecimentos necessários para que no julgamento se entre no mérito, não fique procurando desculpas de falta de documentos, disso e daquilo, para procrastinar o processo. Até um meio de economicidade processual. Claro. E falando ainda, será que o Lauro está sendo processado, que nem o senhor falou, mas o ato dele não foi um ato de liberdade de imprensa, simplesmente... É nessa forma que nós estamos formulando a defesa dele. Porque a lei de imprensa já não existe, ela era um produto do período de ditadura. O maior diploma de uma sociedade democrática é a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. Mesmo nesse processo, já um dos juízes se pronunciou dizendo que é um direito que o cidadão tem e que todo político está sujeito a críticas.
Claro. E falando em críticas, mesmo antes que os senhores me perguntem, aqui está o documento, é curioso. Eu também entrei em 1999, com o processo autos número 97, com uma ação declaratória de direito e concessão de aposentadoria parlamentar aos vereadores, ex-vereadores que na verdade tinham direito, que são Adaúde Glória de Almeida e outros tantos. Nessa ação eu não tive sucesso aqui em Serra Negra, mas ela foi para o tribunal, se consagrou e eu consegui aposentá-los. E não somente aposentado, como já consegui de uso a devolução das quantias que deixaram de ser pagas. Para 4, inclusive, eu consegui, por questões de saúde, né, o sequestro humanitário, já receberam as quantias. E como havia necessidade de uma lei municipal para regulamentar essas aposentadorias, com base no processo 97 e 99, que chegou até ir no Supremo e que nós tivemos sucesso. É curioso. O senhor Antônio Luiz Frank, nosso prefeito municipal, que não havia participado dessa ação, porque naturalmente ele sabia que não tinha direito, porque já tinha recebido dinheiro em 1995, em janeiro, ele não entrou. Mas quando ele viu o nosso sucesso, ele foi até o prefeito de então, que era o Dr. Paulo, e apresentou uma sugestão. É curiosa a sugestão dele. Ela é uma outra forma de má-fé extraordinária. Ele dá uma sugestão para colocar nesse projeto que foi preparado por nós. Nós o preparamos. E ele então, olha, se for o caso, acrescente-se no projeto onde ele couber. São palavras dele aqui. Artigo 13. Os efeitos desta lei estende-se nas mesmas condições, inclusive autorizando o pagamento a partir de 8 de junho de 94, quando foi extinta a carteira, aos ex-vereadores da Câmara Municipal aposentados, de acordo com convênios firmados entre a Câmara Municipal e o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, e não integrantes dos autos número 97 e 99 da comarca de Serra Negra. Essas palavras são datilografadas, mas há sua letra que diz: este artigo poderá ser o artigo 13. E quando ele, já no exercício do seu atual mandato, em 2009, remeteu o projeto de lei à Câmara, ele inseriu o artigo 13, que questionei agora e caiu por terra. Justamente, mas ele queria mais, ele queria que fosse retroagido para desde 94. 5 anos, ou seja, né? Não, 94 são 6 anos mais os 9 que nós estávamos falando, são 15 anos. Mas e o que aconteceu? Aprovada a lei, passou pela Câmara, não sei de que jeito, porque compete ao Legislativo fiscalizar o Executivo. Ele então preparou o requerimento, mas é curioso, ele preparou o requerimento, excelentíssimo senhor prefeito municipal da Estância do Mineral de Serra Negra, é ele quem requer para ele mesmo. Isso foi no dia 24 de agosto de 2009. A lei havia sido aprovada em junho, foi sancionada no dia 19 de junho, e ele no dia 24 de agosto já requeria para si mesmo. Fosse como ele chegasse em frente ao espelho e dissesse: senhor prefeito, eu quero me aposentar. E sua figura lá do outro lado respondeu: esteja à vontade, senhor prefeito, o senhor está aposentado. Porque ele entrou com este requerimento
ele protocolou esse requerimento no dia 27, ele é datado no dia 24 de agosto de 2009, protocolou no dia 27, no mesmo dia 27, foi remetido ao departamento jurídico para manifestação e houve manifestação da advogada, dizendo que não tinha, tendo em vista que o artigo 13 da Lei 3.159 estende o recebimento do benefício concedido pelo processo número 97 e 99 da primeira vara civil de Serra Negra, São Paulo, não há legalidade a ser discutida, nada a opor. Eu nunca vi um parecer dessa. Deferiu um documento por ele mesmo, né? Feito por ele mesmo. Exatamente. A advogada da prefeitura dava um parecer dizendo que era legal, uma advogada que foi contratada por esse mesmo prefeito e que era paga por esse mesmo prefeito. Gostaria de ouvir os comentários do Chicão sobre isso. Você já viu isso, Chicão? Um requerimento feito pela própria pessoa que... Enfim, eu nunca vi. A gente não conhece os dados técnicos, né, Roger? Por isso que o doutor Sebastião está aqui para explicar. Doutor Sebastião, com tantos anos, né, de advocacia, tantos anos trabalhando nessa área, você já viu algo parecido? Alguém fazer alguma coisa para ele mesmo? Não, isso é inusitado. Eu não vi aqui em parte nenhuma do mundo, porque a aposentadoria é um ato administrativo. Se ele tivesse, na verdade, o direito, veja bem, ele deveria submeter ao crivo do judiciário, com uma ação declaratória perguntando: eu tenho direito? Quem queria outorgar a ele o dizer sobre esse direito? É o mesmíssimo juiz. Daí, exatamente, ele teria direito. Mas tem mais uma particularidade que eu devo transmitir aos senhores. Ele, para isso, aposentou outros 4. Aposentou mais 4 nas condições dele. Como? Não que houvesse recebido quantias, mas 4 que deveriam ter participado da ação 97 de 99, declaratória de direito, para que tivesse estendido esse direito. E ele estendeu com X aqui, é curioso, porque estender com S. Não, mas estendeu também com o X, então, seja uma maquiagem também, porque não é verdade. Mas daí, então, o que aconteceu? O que veio de ocorrer? Eu fiz um requerimento dirigido à prefeitura, indagando que se o senhor prefeito tinha sido aposentado. E desde quando? E veio uma certidão, a certidão está aqui, dizendo que ele estava aposentado desde 1º de agosto de 2009. O requerimento dele é do dia 24. Ele entrou com o requerimento no dia 27, mas já se aposentou a partir do 1º de agosto. Dinheiro é dinheiro. Rápido, né? Rápido. Dinheiro é dinheiro. Quando vai... Porque há dias no blog do Dr. Lauro, eu vi uma indagação da seguinte forma: para onde que foi esse dinheiro? O Dr. Lauro pediu que eu respondesse, e eu respondi esses dias. Foi para o bolso dos vereadores. Foi um festival do dinheiro público e dos aposentados, exatamente o que ocorreu. E hoje, doutor, a que pé anda essa ação? O que vai acontecer? Nesta semana, Sua Excelência deve ter sido citado, assim como a Prefeitura. Porque a Prefeitura no caso, e ele é corréu. Né? A Prefeitura, como entidade pública, ela não poderia cometer esse descalabro de aposentar um prefeito da alta aposentadoria. Veja bem, olha o efeito do requerimento. É uma alta aposentadoria. Eu quero ser aposentado, estou aposentado, quem manda sou eu. E o que o senhor está pedindo através dessa ação é a devolução dessas aposentadorias? Eu só quero isso, a devolução das quantias. Eu me calo diante dela. Já disse, já me pronunciei várias vezes, porque há um detalhe. Eu
nasci numa fazenda que era de meu avô. Meu pai era administrador. Eu caminhei descalço da casinha de fazenda onde nasci, à escolinha de roça onde aprendi as primeiras letras. Mas os meus coleguinhas da colônia, eram 40 famílias, não iam à escola. Eles eram tão pobres que não iam aprender as primeiras letras. Eles eram meus companheirinhos de cavalgada no cavalinho de pau, cuja rédea era uma fita, um pedaço de pano de morim. E eu, já pelo meu sentimento cristão, eu sempre dizia a eles: irei, se Deus quiser, defender-lhes ao longo da minha vida. É a única homenagem que eu posso fazer a vocês. E quando vejo os descendentes, muitos deles que ainda estão por aí, tem um deles que eu vou à feira no sábado só para encontrá-lo. Meu coleguinha de escola, analfabeto até hoje, humilde, vendendo um pouquinho de couve do seu quintal. Eu vou porque eu jurei que iria defendê-los. Eu, desde a minha infância, sou socialista cristão, nunca fui comunista. Muito embora na revolução que passou eu tenha sido muito perseguido como se fora comunista, que eu nunca confessei, eu era e sou socialista cristão. Eu não acho que ninguém deva dar aquilo que tem a ninguém, mas eu acho que todos nós deveremos ter oportunidade. Todos nós temos o direito de lutar para subir na pirâmide social. E a exclusão é uma realidade em nosso país. Então é a razão pela qual eu tenho lutado, tenho posto, falando na gíria, minha cara para bater, correndo risco de processo. Eu sou oxigenário, completo 80 anos dia 2 de setembro, e eu me coloco porque eu estou defendendo os meus sonhos. Eu não persigo ninguém, eu não quero ver ninguém triste. Eu não gravito em torno de nomes e nem de pessoas, eu gravito em torno de ideias. Então, não há uma rivalidade pessoal entre... Absolutamente, eu ajudei Sua Excelência, o senhor prefeito se eleger. Eu ajudei Sua Excelência a se eleger. Eu sempre eu procurei os seus assessores para que você desse desta daquela, e tenho provas disso. Eu me recordo de que uma minha amiga foi uma cabeleireira, não vou declinar nomes, ela foi a cabeleireira e depois me avisou: olha, todos estão contra o Bimbo, porque diz que ele depois vai ser mandado pelo Dr. Jesus. Procurei o Bimbo, me encontrei com ele lá perto do macarroneiro, onde eles se reuniam. Falei: Bimbo, vai lá, procura essa mulher, dei o endereço. Ele foi. A mulher pertencia a uma igreja. Conta-se que ele foi a essa igreja com ela, com a mão sobre a Bíblia, se comprometeu em não subir os impostos e fazer tudo direitinho, e a igreja inteira votou. Esse é um caso só. É um caso só. Deixa eu só emendar. Provando que eu torcia. Um homem de bem, um homem que sempre se revestiu sob o manto da honestidade. É só isso que eu quero do prefeito. Porque o resto a equipe tem que resolver. Já que o senhor falou no Dr. Jesus, certa vez no blog Lauro levantou-se a questão de uma visita à residência dele. Eu sou amigo pessoal do Dr. Você confirmou isso e ressaltou que, independente disso, manteria a ação popular contra o prefeito, que é membro do grupo dele, pois você mantém um trato diferente com cada pessoa. Que foi dito na época. Foi o que aconteceu até hoje, sou amigo do Dr. Jesus. Então, as duas perguntas que eu ia perguntar eram as coisas. Eles que cuidam da vida deles, eu cuido da minha. E o doutor Jesus já se manifestou, já conversou com você sobre essa ação? Perfeitamente, na visita que eu fiz, nós conversamos sobre isso. Conversamos sobre isso. E ele se manteve, respeitou meu ponto de vista. E eu disse o seguinte: eu paro com essa ação já. Eu saio dela, desde que ele devolva as quantias para a municipalidade. Eu queria
que o dinheiro voltasse. A minha questão é uma questão de honra. E foi ultrajada a honra da minha terra. E acontece uma particularidade que eu não contei aos senhores. Quando Serra Negra, em 23 de setembro de 1828, se tornou capela curada e adquiriu foros judiciários com o seu território, que ia até Jaguariúna, até perto de Ouro Fino, porque os senhores talvez são bastante jovens e não sabem que o nosso território de início era muito grande, que foi desmembrado de Mojimirim. E o homem que assinou a capela curada, ele era bispo e ao mesmo tempo presidente do Partido Conservador da província de São Paulo, no dia 23 de setembro de 1828. E esse homem era o avô da minha avó. D. Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade, quem assinou a certidão de nascimento de Serra Negra. Em meus sangues, em minhas veias corre o sangue dele. Ele sendo bispo, quando padre, arrumou um filho com a mulher, levou para lá para sua fazenda em São José dos Campos. Lá ele foi criado, meu antepassado foi criado. Essa fazenda pertenceu inclusive à minha avó também. Então é uma questão de honra, estou defendendo a minha terra. Meu avô veio de lá, casou-se depois com minha avó, veio de São José dos Campos, introduziu com a mãe dele o café aqui no município. Eles eram fazendeiros do café, fazendeiros de café lá, e aqui as terras eram melhores, introduziram o café. Meu avô foi chefe político 40 anos, Francisco Pinto da Cunha. Foi prefeito várias vezes, vereador inúmeras. Foi intendente, inclusive. Foi fundador, junto de Coronel Pedro Penteado, do Partido Republicano de Serra Negra. Na ocasião da libertação dos escravos, já antes, eles saíam pelas fazendas e pediam aos compadres que libertassem os escravos. O dia que Serra Negra celebrou a libertação dos escravos, 13 de maio de 1888, não havia um só escravo, porque meu avô, Coronel Pedro Penteado e outros homens de bem e de bens, saíram por aí e praticaram. Meu avô foi político 40 anos, comandou essa cidade, fez esse jardim, canalizou a água, construiu o primeiro fórum, a primeira cadeia, o grupo escolar de Serra Negra, hoje, Lourenço Franco de Oliveira, e inúmeras obras. E quando ele morreu, ele já era pobre. Nunca abusou do erário municipal. Pelo contrário, empobreceu na política, porque o caixão no qual ele foi enterrado foi doado pela municipalidade. Para a gente entrar para a parte final da nossa entrevista, eu queria abrir os microfones para os nossos comentaristas aí, para ver se vocês têm mais alguma pergunta, algum comentário. Rafael, Chicão. Roger, doutor, eu gostaria de saber a opinião, inclusive, do Roger e do senhor também, sobre a possibilidade de, num futuro, não só em Serra Negra, mas em todo o país, o cargo de vereador não ser remunerado. Da minha parte, já não estaria sendo remunerado nas pequenas cidades. Os militares do período da chamada Revolução, eles procurando atrair os políticos, eles instituíram essa desgraça. Imaginem os senhores, se os senhores precisariam de receber estipêndios, retribuição para ir um dia lá formular nas horas de folga os seus projetos, estudar e conversar com o povo, visitar os locais para ver onde há necessidade, seria um prazer imenso para qualquer um dos senhores. E tem tanta gente nas pequenas comunidades como Serra Negra, com 25 mil habitantes, todas as cidades têm pessoas honestas, dispostas a prestar serviço. O vereador receber vencimentos é uma estupidez criada no período revolucionário, que não foi revolucionário, foi um período de patriotada.
quando, para conquistar os políticos, os militares criaram este monstro tardo, que é o pagamento indevido de vencimentos para vereador. Já que você pediu minha opinião, eu concordo com o doutor Sebastião. Eu acho que a vereança não é um emprego, não é uma profissão, e sim uma representação do povo, que ele está ali escolhido pelo povo. É a mesma coisa que você pega um representante de bairro, pergunta se o representante de bairro ganha alguma coisa para defender o seu bairro, defender o seu espaço. Eu penso que os vereadores também, se fosse extinto o pagamento dos vereadores, eu acho que é o certo. Mas como a gente vive num país que muito dinheiro rola na política, eu acho que é quase que uma utopia nesse sentido. Eu queria ouvir a opinião de vocês dois, já rebatendo aí. Primeiro do Chicão, depois volto para você, Rafael. Eu tenho um certo cuidado com isso. Eu não sei se, como o doutor Sebastião falou, acho que seria, como se diz, né, o ideal, seria o correto, seria a melhor forma, mas eu tenho um pouquinho de cuidado, porque eu acho um pouco de hipocrisia. Eu me lembro na época que o salário foi para R$300, né, doutor Sebastião? Uma época teve uma emenda aí, e acho que uma legislatura ficou o salário em torno de R$300. Eu acho meio hipócrita isso, eu não sei, eu não tenho uma opinião formada ainda, viu? Eu, numa contracena, diria que os 5 primeiros vereadores, quando começou a Câmara aqui em Serra Negra, eles vinham das suas fazendas a cavalo e vinham todos os dias. Reuniam-se, né? Decidiam sobre a municipalidade da época e não precisavam receber nada. Existem na comunidade muitas pessoas que já não necessitam de retribuição para representar. O senhor disse com muita natureza, representação. O vereador é um representante do povo. É isso que eu penso. Rafael, fala pra gente, o que você acha? Respondendo a minha pergunta, eu acredito que realmente ia mudar muito. Eu também acho que é difícil que isso aconteça. Torço, e se depender de mim, um dia vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que seria muito positivo, porque a gente ia fazer uma limpeza na Câmara, né? E realmente só ia estar lá quem tivesse com interesse de ajudar a população sem ter nenhum tipo de retribuição, a não ser um reconhecido valor nas ruas, né? Ouvir elogios, agradecimentos de quem votou nele e viu o resultado, mas eu acho que ia ajudar bastante. Eu acho que ia ser mais legítimo, né, doutor? Por exemplo, todas as eleições a gente vê uma baciada de candidato que talvez não se candidata não só pelas ideias, mas sim também pela possibilidade de angariar um salário no final do mês. Você acha que não ia dar uma selecionada maior? Exatamente. Na eleição? A Câmara se transformaria naquilo que é o ideal. Se transformaria num conselho municipal. Poderia ter o nome de vereador, né? Câmara Municipal, mas seria um conselho. E esse conselho existe, os senhores veem na história aí, vão encontrar conselhos em toda parte. E no meio desse conselho, deve existir 3 elementos que podem fiscalizar, que podem verificar a transparência do poder público. Porque enquanto não ocorrer algo dessa natureza, enquanto não ocorrer o seguinte: quando termina o mandato, o vereador, o prefeito que consegue sucesso, ele deve imediatamente formar uma comissão e fazer um levantamento da administração anterior, até de outras administrações, examinar a documentação para ver se não houve falcatrua, se não houve roubo, se o poder público não foi lesado. Isso seria o ideal. Mas os grupos políticos não fazem isso. Porque quando cai um grupo político, sobe outro. E ele não quer lá adiante ser fiscalizado. Pode observar. Então, por quê? Então ele não faz levantamento porque não quer que levante as contas deles amanhã. Então nós ficamos sabendo que ocorrem coisas terríveis na administração pública, sabemos que o povo está sendo lesado e não podemos fazer nada, porque não há transparência. Então, nesse conselho,
poderia ter 3 auditores que permanentemente teriam o direito de examinar todas as contas, a licitação, examinar toda, teria entrada livre na municipalidade, no executivo, para que houvesse transparência, examinando a legalidade de tudo. Eu acho uma questão delicadíssima, porque atualmente o que eu observo, que eu não sei se vocês compartilham disso, é que o legislativo se mistura muito com o executivo. Que o papel do legislativo é fiscalizar, e às vezes ele tem uma bancada maior da situação, enfim, acaba se misturando e passando tudo para frente. Agora, eu que gostaria de fazer uma indagação. Pois não. Como pode, numa cidade, uma coisa que eu nunca vi, não é legal o filho do prefeito ser presidente da Câmara. Não é legal, mas não é moral. Os senhores podem examinar toda a estrutura do legislativo. O papel deles, do legislativo, melhor, dos vereadores que compõem o legislativo, é fiscalizar a municipalidade, é fiscalizar o executivo. E como? Então não é legal, não vou dizer que não pode. Pode, mas há muita coisa que pode ser feita e não deve ser feita. Será que ele não está ali mais para defender o executivo? Exatamente. O que houve na ocasião? Na ocasião, já brotava essa ação. Já brotava. Eu já vinha falando sobre o assunto. Imediatamente ocorreu isso. Tanto que houve ruptura no grupo deles. Não era para ser o filho do prefeito o presidente, mas na hora houve uma reviravolta e ele foi eleito presidente. E ele mesmo agora está processando o seu Lauro, porque o seu Lauro fala alguma coisa sobre o assunto. O próprio presidente da Câmara está processando. Mas justamente ele foi eleito numa contingência. É uma contingência. O ato de ele defender, no caso o executivo, também não é legítimo? Você acha que ele devia fazer um papel fiscalizador? Já que é quase impossível não misturar o pessoal com o profissional, né? Ele não tem condições para questionar. Eu não chegaria na casa do meu pai e diria: meu pai, isso está errado. Eu respeito a memória de meu pai. Mesmo que ele não estivesse conduzindo alguma coisa de forma correta, eu respeitaria, eu me dobraria, meu pai. E como é que o senhor observa a atual situação política hoje em Serra Negra? Muito confusa, mas quanto mais avança a noite, mais chega o novo dia. Hoje ainda eu tive, através do blog do Dr. Lauro, a notícia que se forma aqui um grupo, uma ONG, com o objetivo de fiscalizar. Os senhores não tiveram oportunidade? Eu vi. Então, isso já esse movimento que os senhores estão fazendo aqui, já é uma forma, é um novo amanhã que vem, e as coisas irão mudar. Porque, naturalmente, nestas próximas eleições, as eleições do ano que vem, os eleitores irão verificar quem não está aqui, nesse livrinho. Um absurdo votar em alguém que retirou do poder público aquilo que pertencia ao povo. Eu quero ressaltar para você também, web espectador, que o lugar aqui, que é a cadeira do entrevistado, é de todo mundo que queira aqui ou se defender ou prestar esclarecimentos, ou seja, a gente faz o convite e a pessoa escolhe estar aqui ou não é isso, Chicão? Perfeitamente, essa é a intenção do nosso canal. Não é à toa que o Dr. Sebastião Pindacunha está aqui, e outros virão, né, Roger? Eu acho que o nosso canal está crescendo, como o próprio Dr. Sebastião falou, né, é uma coisa nova, está aparecendo umas ONGs, como outros meios de comunicação, através dos blogs, né, da rádio, né, e agora também através das webs TV. Então a gente fica realmente no aguardo, na expectativa. Como eu sempre falo, é um canal democrático, é para todo mundo, pode vir aqui, que a porta está aberta,
pedir o seu espaço que será atendido. Aqui não precisa pedir direito de resposta, viu, doutor? Aqui é dado naturalmente a quem queira dele fazer uso. Exatamente. Doutor Sebastião, eu queria saber a sua opinião, para a gente encerrar aqui, sobre os atuais meios de comunicação de Serra Negra. A gente tem exemplos aí, por exemplo, do Lauro, que está bem conceituado, as pessoas visitam e que levou processo. Você acha que os meios de comunicação aqui de Serra Negra estão isentos desse tipo de coisa, ou tem que tomar cuidado, por exemplo, em dar uma notícia para amanhã ou depois ser processado? Há sempre uma expectativa de processo. E sabe qual que é o fulcro da questão? É a seguinte, é calar a boca. Imagina que estão tentando calar a minha boca. Podem esperar que irão tentar calar a de vocês, porque a verdade, ela dói às vezes, para as pessoas que não aceitam a verdade. Então, quem milita na imprensa, regra geral, é idealista. Sonha com coisas fantásticas, exatamente, com fatos legítimos, sonha com um povo feliz, com uma sociedade harmoniosa, onde todos trabalham, lutam para um bem comum. Os senhores podem esperar, poderão esperar, no ano que vem tentarão, mas hoje dificilmente conseguirão sucesso. E os atuais veículos aqui, a gente sabe que hoje em dia a gente só tem um impresso na cidade, em vista que em um passado recente a gente tinha até 3. Você acha que não fica muito limitado na ótica de imprensa aqui em Serra Negra? Um só jornal caracteriza a inexistência de jornal. Vocês podem observar que não houve nenhuma notícia sobre a concessão de liminar, mandando que a prefeitura parasse com os vencimentos da alta aposentadoria do prefeito. Mas por que o jornal não se cala? Porque ele vive à custa do erário municipal. Do quê? Da impressão do Diário Oficial. O Diário Oficial que é amontoado aí pelas farmácias, pelas bancas e tudo, e que não serve nem para embrulhar, porque ninguém quer. O povo de Serra Negra está tão decepcionado que nem quer tomar conhecimento, porque vai ver ali, vai verificar ali exatamente, naquele Diário Oficial, o que não é realidade. E atualmente eu posso garantir aos senhores, e os senhores sabem melhor que eu, o jornal é sustentado pela municipalidade. O dia em que eles não receberem dinheiro do horário, eles não poderão pagar os 8 empregados que eles têm. E eu falo de cátedra. Eu sou advogado da empresa. Eu sou advogado da metade da empresa, de 50%. Acabei de batalhar numa ação aí que terminou uns 15, 20 dias. Graças a Deus houve um entendimento, e eu desejo que haja entendimento. Eu desejo que o jornal sobreviva. É um jornal fundado pelo meu avô, tenho amor, escrevi 10 anos o artigo de fundo dele, mas eu posso garantir aos senhores que hoje nós não temos imprensa escrita em Serra Negra. Temos o simulacro de um jornal. Doutor, queria agradecer a sua presença, falar muito obrigado, é sempre um prazer bater um papo com o senhor, conversar, parabenizar pela sua atitude, que eu acho que não é fácil dar a cara para bater assim, e sinta-se à vontade, cada vez que o senhor quiser aqui, é só ligar para a gente, vir aqui que a gente recebe o senhor com o maior prazer. Houve um padre, que quando ele saiu de Veneza, saiu chorando porque ele amava Veneza, e ele saiu de lá para ser papa. E ele diz, eu voltarei. Mas ele também disse, numa oportunidade, enquanto ele era padre em Veneza, morreu uma mulher deixando muitos filhos, e o homem desesperado queria se matar, e ele ia todas as tardes à casa desse viúvo e fazia comida. Ele cozinhava para as crianças quando padre. E deu origem
há um livro, há um filme que se chama Il uomo non olhar per cielo, os homens não olham para o céu. O dia em que aqui em Serra Negra os políticos olharem para o céu, eles terão o emblema de Deus e vergonha de usar o dinheiro do erário público. Do erário, não público, porque o erário é público. É redundância. Estive aqui com o doutor Sebastião Pinto da Cunha, advogado, que nem ele falou, podem até tentar calar a gente, podem tentar, mas vai ser difícil, hein? Programa Opinião Debate volta amanhã, se Deus quiser. Um abraço, até mais. Olha, eu tô deixando...